Agora, gente, vamos mudar de assunto porque nunca se falou tanto em AVC. Nossa, e principalmente pessoas jovens, né? Muitas mulheres, muitos jovens têm passado por situações de AVC e muitas vezes a paralisia vem. E aí, como é que entra a fisioterapia nesse aspecto? A gente sabe que trazer profissionais de fisioterapia para o nosso programa para falar sobre assuntos de reabilitação é muito importante. O fisioterapeuta hoje, na vida das pessoas, é algo fundamental. Nunca se precisou tanto de fisioterapeuta, em todos os aspectos, né? A gente sabe que uma ansiedade pode fazer com que você fique em situação ruim e precisando de um fisioterapeuta, né? E nós vamos conversar com a nossa querida Yasmin. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, bom dia. Bom dia, é um prazer estar recebendo você aqui. Yasmin, quando a gente fala da fisioterapia, as pessoas não têm noção do quanto vocês, que são profissionais desta área, especialistas, né, ajudam tanto a população, principalmente pessoas que tiveram AVC e vão se recuperar desse AVC. Se não tiver um fisioterapeuta, fica difícil, né? Verdade, Vanusa, porque a gente está aqui no pós-AVC trabalhando essas sequelas para trazer mais qualidade de vida e uma independência funcional. Aquela independência que ele teve antes, que o indivíduo teve antes das sequelas, certo? Muitas vezes não vamos chegar aos 100%, mas vamos trazer essa independência de forma que ele já vai poder fazer algumas coisas sozinho sem estar naquela necessidade de um terceiro. Então, a gente vem com esse objetivo de dar a independência funcional, voltar com a independência funcional, de acordo com o potencial daquele paciente, porque ele também trabalha junto com a gente, mais do que a gente, na verdade. E trazer essa qualidade de vida. Eu costumo dizer que numa academia, você sozinho não consegue conquistar aquele zelo, aquele cuidado com o seu corpo. Sozinho, não. Provavelmente você vai fazer algo errado. E dentro da fisioterapia, não é diferente. O que existe ali é um estímulo gigantesco da parte de vocês, técnicas que cada especialista tem e que com certeza vai ajudar. Nesse caso, não pode ser qualquer pessoa. O fisioterapeuta, ele se especializou. Hoje nós vamos falar a respeito de casos de paralisia e redução de movimentos no rosto. Por quê? Porque nós estamos com a fisioterapeuta neurofuncional. Existe uma diferença muito grande quando o assunto é nessas partes do rosto. A gente tem aqui uma imagem que nós estamos mostrando para você que está em casa, e uma dessas partes foi afetada, né? E aí, no caso, qual a importância desse fisioterapeuta nessa reabilitação, principalmente do AVC? Vamos lá, Vanusa, deixa primeiro eu pontuar uma situação. Pronto. Vamos lá, quando a gente fala de paralisia facial, nem sempre ela vai acontecer no AVC, no pós-AVC. Nem sempre ela é uma sequela do AVC. A paralisia facial pode ser uma sequela de uma otite, de outros tipos de infecção no ouvido, outros tipos de infecção no nervo, tá? Que dente pode trazer uma paralisia facial? Sim. Algum tipo de infecção no dente pode trazer uma paralisia facial. Então, nem toda paralisia facial vem de um AVC, tá? Existem sim paralisias faciais que podem vir do AVC, que a gente chama de paralisia facial central. Certo? E, primeiro, essa diferença... Cada uma delas é trabalhada de uma forma diferente? Sim, porque são neuropatologias diferentes. Uma veio de um pós-AVC, outra veio de uma infecção já no nervo, tá? Uma veio de uma lesão que é causada de um lado do cérebro e afetou o outro, outra de uma lesão que já veio daquele nervo do mesmo lado e afetou todo o rosto, certo? O que chama atenção e o que mais traz, assim, algo que nos faz receber esse esclarecimento é que a quantidade de fisioterapias vai fazer a diferença, ou não? Depende. As sessões.
quantidade de sessões? Sim, mas também depende de cada paciente. No caso do a AVC mesma coisa. e no caso da otite, por exemplo? Ó, no caso do AVC e no caso da otite. No AVC a gente tem outros tipos de sequela além da paralisia facial. Na otite pode causar apenas a paralisia facial junto com a própria infecção da otite que você tem que tratar lá com o médico, certo? Sim. Não existe um parâmetro para você dizer quantidade de sessões. Vai depender de cada pessoa. Depende de cada pessoa. Cada indivíduo é um. E cada resposta é diferente. Então, depende de cada pessoa. Tem paralisias faciais que é bem mais rápido a melhora. E outras que demoram um pouco mais. E isso depende também da forma do tratamento. Então, tem que ter um profissional especializado naquela área, na paralisia facial, para poder tratar, tá? Ter o manejo certo, as técnicas certas para poder tratar. Por quê? Porque se eu trago uma técnica que não é tão respaldada assim, tá? Pelos artigos e por pesquisas hoje, é lógico que vai ser uma melhora de formiguinha, vai ser aos poucos. Mas quando você vai numa técnica que você já tem objetivo, que você leu, que já estudou e que você tem um resultado melhor e você pratica aquilo, o resultado do paciente é bem mais rápido. Por que é importante, na verdade, manter esse estímulo muscular? Vamos lá. No primeiro momento, falando já da paralisia facial, certo? Focando nela. A gente tem essa fase que está tudo agudo, está tudo flácido. Então, o que não seria legal? Esse estímulo muscular muito forte. Então, o que vem primeiro? A gente orienta o paciente, bote uma compressa de água morna para o sangue circular, para nutrir, tá? Para ir estimulando aquela musculatura. A importância do estímulo dessa musculatura, tá? É que, como tá flácido, a compressa de água morna vai aumentar essa circulação, né? Essa nutrição, e os músculos vão começando a melhorar de aspecto, vai saindo mais, vai passando aquela fase aguda, ele vai voltando mais e a gente vai conseguindo aos poucos estimular essa musculatura para que ela volte a sua ativação fisiológica, a sua ativação normal. Tá? Você estava falando que, como fisioterapeuta, que pode acontecer de não voltar totalmente, mas isso já dá uma qualidade de vida para esse paciente, para essa pessoa, né? Assim, dentro das sequelas, já falando do AVC como um todo, dentro das sequelas, existem sim pacientes, existem indivíduos que não voltem 100% ao que ele era antes, mas podem voltar aos 80%, 90%, tendo qualidade de vida, tendo independência funcional, tá? Ele podendo fazer as coisas que ele fazia antes, só que com algumas diferenças, mas que ele possa fazer com qualidade, tá? No momento que vocês estão lá atendendo esse paciente com essa paralisia, né? Com esses movimentos do rosto, vocês conseguem também identificar outras situações e, ao mesmo tempo, mandar para outros especialistas? Sim, quando é observado outras situações, a gente encaminha para um neurologista, para ver aquele porquê, para saber o porquê que alguma coisa não está correspondendo, não está indo bem. Além de avaliar o paciente, saber o que ele está fazendo no seu dia a dia, porque isso é muito importante. Se caso não for aquilo, o próprio fisioterapeuta olha a técnica, tenta mudar. E se não corresponder, orientamos a um neurologista para fazer alguns exames e saber o que é. Então, sempre que a gente tem, não só na paralisia facial, como em tudo, que a gente vê uma coisa que já não é mais
do nosso encargo, a gente orienta para o médico especialista, para o nutricionista, para o psicólogo, para o fonoaudiólogo. Tá? Nos últimos tempos, podemos dizer que a fisioterapia tem melhorado a qualidade de vida de várias pessoas, comparado a anos atrás, que não se falava tanto em fisioterapeuta? Com certeza, porque anos atrás a gente não era tão visto, não era tão procurado. De uma certa forma, a própria pandemia, né, Sim, trouxe esse lado tão necessário até dentro das próprias UTIs. Isso. Né? A gente se viu necessária a presença de vocês. E hoje existe um outro lado, que muitas pessoas poderiam não ter passado tanto tempo com determinadas paralisias, né? Verdade. Hoje a gente encontra muitos indivíduos que chegam e falam, eu tô com 2, 3 anos que tive um AVC e continuo com uma sequela, então já vai procurar fisioterapia após alguns anos ou após muitos meses, que vai começar a procurar esse tratamento, porque alguém falou, porque alguém empurrou para fazer, porque não queria fazer, porque estava tomando alguns medicamentos mais caseiros, que alguns dizem que melhora. Quando a gente fala de paralisia e quando a gente fala desses cuidados com a fisioterapia o mais rápido possível, pessoas que passaram muitos anos e vieram buscar já tarde, podem não ter o mesmo benefício? Vamos lá. É um pouco mais lento? Sim. Pode não voltar totalmente, sim, mas não é impossível a gente ganhar a gente pode ganhar, sim, muitas coisas. Não, mas vai depender do paciente, se esse paciente vai voltar 100% ou não. O importante é procurar vocês o mais rápido possível, né? Sim, o importante é esse tratamento depois precoce. Foi liberado pelo médico, pelo profissional, isso. Daí então, provavelmente a fisioterapia é até indicada por eles. Exatamente. Né? Então, lembrando que nós somos profissionais de primeiro contato. Então, a partir do momento que você teve, você já pode recorrer a gente. Que aí a gente já consegue fazer orientações, tá? Primeiro fazer orientações, depois começar uma avaliação para iniciar o tratamento, sempre em cima das nossas orientações também em casa. Porque eu sempre digo, a gente trabalha em conjunto, não tem como o fisioterapeuta trabalhar sozinho. Você vai lá, faz as fisioterapias, mas fica a família também dando esse apoio. Né? A gente costuma fazer uma cartilha de orientações que envolvem de orientações de posicionamento, até as atividades em casa para ajudar, junto com os familiares, né? Para eles auxiliarem, para eles ajudarem, estarem ali observando até para evitar riscos de queda, acidentes. E a gente dá essas orientações para fazer em casa para nos ajudar. E acaba que o paciente tem um desempenho maior. A gente estimula mais o potencial que ele tem. Porque todo paciente tem seu potencial. E eles têm muito potencial. E a gente está lá para estimular. E muita força de vontade, né? Porque a pessoa quer sair daquela situação que ela está. Qual seria a dica para esses familiares do que não é interessante fazer, se caso não tem esse apoio do fisioterapeuta? Bom, atividades aleatórias que você viu no YouTube. É muito comum, tá? Fazer. E muitas vezes serviu para aquele indivíduo que está fazendo, mas não vai beneficiar o seu familiar, tá? Porque você vai fazer de uma forma errada, o alinhamento daquele paciente não está certo. Então, o próprio corpo, a partir do momento que você faz essa repetição, ele vai aprendendo. Então, ele vai aprendendo de forma errada. Ele vai estar desalinhado e o teu corpo, com aquela atividade, vai começar a compensar porque você está fazendo uma atividade que não está ali certinha. Alinhada a um profissional mesmo de fisioterapia, né? Que se especializou. Por que a gente falou sobre isso? Para chamar a sua atenção.
o que a fisioterapeuta está falando aqui no nosso programa é muito sério. As pessoas, elas têm uma mania de ir para o YouTube, de ir para o TikTok, não é isso? As pessoas têm uma mania de buscar as informações e que, às vezes, o que poderia se tornar mais em conta se torna muito mais caro. Que é a própria vida da pessoa, as condições de movimentos do próprio rosto da pessoa, porque muitas vezes ela quer aproveitar uma dicasinha que estão dando lá nas redes sociais. Tem que ter cuidado. Muito cuidado. E hoje, assim, mesmo que o que eu venho percebendo, né, dos pacientes, que mesmo que todo mundo hoje tem uma informação, lógico, mas que mesmo quando ele está em apoio com o fisioterapeuta, com o médico, ele também está no YouTube. E mesmo ele falando, você falando, orientando, não faça esse tipo de atividade. Dá a cartilha para o paciente, bonitinha, emplastificada, porque caso caia água, não tem aquela... Você dá tudo bonitinho, maravilhoso, mas ele vai lá no YouTube, pega mais atividade... Ainda fica na dúvida. Ainda fica na dúvida. Pega mais atividade do que você já passou, faz mais coisas. Já tive paciente assim, que fazia mais coisas do que foi passado para casa. Quando eu chegava, ele estava cansado e não produzia nada, e eu ficava, o que está acontecendo? Aí vinha um familiar e dizia, é porque hoje de manhã ele fez muito exercício sozinho, sentou e levantou, subiu na grade, fez isso. E aí, no atendimento, ele estava tremendo. Então, ele passou dos limites, além das atividades que era para ele fazer. Ele fez juntamente as atividades do YouTube que não estavam recomendadas. E quando foi realmente na hora de fazer a fisioterapia, não conseguiu. Não estava preparado. Não estava preparado. Por um grande estímulo. Então, outro ponto muito importante de falar sobre a fisioterapia no pós-AVC, sobre a paralisia facial, deixem o corpo respirar um pouco depois da terapia, façam atividades, mas não emendem tudo. O organismo precisa entender o que ele está fazendo. Ele precisa respirar. Ele também precisa do tempo dele, né? Exatamente, ele precisa do tempo dele. Essa soma de estímulos prejudica. Tá certo. Quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com a fisioterapeuta, vai aparecer na telinha aí no Instagram dela. E eu queria que você reforçasse. Fisio.yasmin.poliana. Lá tem várias orientações, tá? Tá certo. Muito obrigada. Eu que agradeço pela sua presença. Gente, olha, falar sobre esse assunto, né, acaba sendo tão delicado e é tão bom a gente trazer uma fisioterapeuta pra cá, porque ela nos ensina que até pra gente não é fácil, gente. A gente muitas vezes não imagina que vai ter alguém em casa, ou até mesmo, a gente não sabe o dia da manhã, tudo pode acontecer. E você tem que ficar atento e tem que aproveitar essas informações. Tome cuidado. Você viu o que ela falou? O corpo tem que respirar. Você fez ali a quantidade de exercícios que a fisioterapeuta passou. Não tem que exagerar, não tem que fazer mais. Se só é aquela quantidade, é porque tem que ser aquela quantidade. É um profissional que está orientando você.